Muitas pessoas acreditam que esse medicamento pode ajudar no processo de emagrecimento, de perda de gordura, e a gente vai entender hoje o porquê que em uma pessoa que não tem resistência insulínica, não seria benéfico utilizar a metformina e seria até mesmo prejudicial. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre esse fármaco aqui, ó. Metformina. É um medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e de condições de resistência insulínica, tá? Porém, muitas pessoas acreditam que esse medicamento pode ajudar no processo de emagrecimento, de perda de gordura, e a gente vai entender hoje o porquê que em uma pessoa que não tem resistência insulínica, não seria benéfico utilizar a metformina e seria até mesmo prejudicial, tá? Então, antes de mais nada, eu acho importante a gente entender o que é o diabetes tipo 2, como funciona, como ele se instala, para a gente entender por que a metformina é benéfica no tratamento dessa condição e em condições de resistência insulínica, né? Então, basicamente, a gente vai ter o quê? Diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2, tá? Vamos falar primeiro da tipo 2, porque ela é mais impactada por seus hábitos de vida, né? Então, como que acontece a diabetes tipo 2? Basicamente, um fator de risco muito alto para o diabetes tipo 2 é a obesidade, né? O excesso de tecido adiposo. Por quê? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente começa a ganhar gordura, a gente vai ter o nosso tecido adiposo normal saudável, né? Esse tecido adiposo normal saudável, você vai ter lá a célula de gordura, né, o adipócito, e nesse adipócito você vai ter ele saudável, então você vai ter macrófagos do tipo M2, tá? Que são macrófagos bons. Quando você começa a ganhar gordura, a gerar uma hipertrofia desse adipócito, tá? Principalmente quando a gente fala de tecido adiposo visceral, ou seja, quando esse adipócito começa a se hipertrofiar, a crescer, o que vai acontecer? Você vai ter vários adipócitos, tá? Um aderido ao outro aqui. Esse é o tecido adiposo, formado por várias células adiposas. Quando você começa a gerar o crescimento dessas células, elas começam a ficar cada vez maiores, você começa a, por exemplo, comprimir os vasos sanguíneos que irrigam esse tecido, tá? Então, o tecido adiposo, ele é irrigado por vasos sanguíneos. Se você começa a gerar o aumento, a hipertrofia dessas células, você pode começar a comprimir os vasos sanguíneos que trazem irrigação sanguínea para esse tecido. E o que acontece? Quando você corta a irrigação sanguínea em um tecido, você tem o que a gente chama de hipóxia, tá? Que é a falta de oxigênio no tecido. E isso, basicamente, gera a morte celular. E é uma morte celular que não é programada. No caso, a apoptose, né? Que é uma morte celular programada, que ela é menos prejudicial do que uma morte celular não programada, que no caso é a necrose, tá? Então, você pode começar a ter morte de células do tecido adiposo. Aí você pensa, então isso é muito bom, porque eu vou perder gordura, ela vai morrer, mas na verdade é pelo contrário até. Quando você tem a necrose do tecido adiposo, aí que você não perde aquela gordura mesmo, tá? Aí que ela não sai de jeito nenhum mesmo. Então, se tem uma parte de gordura que não sai de jeito nenhum, pode ser que seja um tecido necrosado, tá? Enfim, o que acontece? Quando você tem a necrose, a morte das células do tecido adiposo, você libera várias substâncias pró-inflamatórias, como por exemplo, TNF-alfa, tá? Fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, tá? Resistina, escrever em letra de forma. MCP1, você vai ter, enfim,
várias substâncias pró-inflamatórias que vai acontecer o quê? Elas vão atrair macrófagos do tipo M1, tá? Macrófagos do tipo M1 que vão ser atraídos por essas substâncias pró-inflamatórias. E se você lembra do que eu falei no começo da aula, macrófagos do tipo M2 são bons, que é o que a gente tem no tecido adiposo saudável, tá? Quando a gente tem um tecido adiposo inflamado, a gente vai ter a presença de macrófagos do tipo M1, tá? E aí você já começa a criar uma condição inflamatória no tecido adiposo. E o que isso poderia gerar a longo prazo? Por exemplo, vamos falar especificamente aqui da resistina. O que ela vai fazer, por exemplo? A gente vai ter lá a célula adiposa, né? A gente vai ter as células do nosso corpo. E, por exemplo, falando do tecido muscular, né? A gente vai ter o músculo lá e para a gente ter a captação de glicose por esse músculo, a gente vai ter o que a gente chama de translocação de GLUT4. O que isso significa? O GLUT4 ele é fundamental para a gente ter a captação da glicose para dentro da célula, tá? Então, você vai ter a insulina se ligando no receptor dela, na célula. E aí, quando a insulina se liga, a gente vai ter lá o GLUT4 se translocando até a membrana plasmática, tá? Via a MPK. E aí, o que acontece? A gente vai ter a captação da glicose para dentro da célula. O que a resistina faz? Se ela estiver muito aumentada, ela vai diminuir a translocação de GLUT4 até a membrana celular e aí você diminui a captação de glicose para dentro da célula. E isso é um dos mecanismos de geração de resistência insulínica, tá? A gente vai ter também mecanismos relacionados à proteína SOX3, por exemplo, tá? Que ela vai ficar aumentada quando a insulina fica muito aumentada, quando a leptina fica muito aumentada. Isso gera resistência insulínica, resistência à leptina, tá? A leptina é um hormônio que lá no hipotálamo age gerando saciedade, tá? Então, quando a gente começa a gerar muita resistência insulínica por todos esses mecanismos, tá? Vamos apagar aqui para não ficar muito extenso. Mas basicamente a gente começa a gerar uma inflamação pelo aumento, pela hipertrofia do tecido adiposo, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa inflamação começa a gerar resistência insulínica a longo prazo, tá? Por todos esses motivos, por inúmeros motivos, tá? Realmente tem que dar uma aula inteira mesmo para falar todos os mecanismos que podem gerar resistência insulínica, tá? Mas basicamente é a inflamação mais responsável por gerar a resistência insulínica. E a resistência insulínica basicamente gera a dificuldade da insulina se ligar nas células e sinalizar a entrada da glicose na célula. O que vai acontecer então? O pâncreas, tá? Lá no pâncreas a gente vai ter as células beta-pancreáticas, tá? Num local que se chama ilhota de Langerhans. Lá a gente vai ter as células beta e elas vão secretar insulina, tá? Quando a gente tem uma glicemia aumentada, você tem a secreção de insulina para colocar essa glicose no sangue para dentro das células, tá? Se você começa a ter dificuldade da insulina se ligar na célula e agir colocando a glicose para dentro da célula, ou seja, quando você começa a ter resistência insulínica, o que vai acontecer? O pâncreas vai começar a liberar cada vez mais insulina, vai começar a aumentar a liberação de insulina, tá? Pelas células beta. E aí, isso a longo prazo, você começa a desenvolver cada vez mais resistência insulínica. É uma bola de neve, literalmente, tá? E aí, vai chegar um momento em que vai ter tanta resistência insulínica que as células beta,
elas vão ter que produzir tanta insulina que elas vão entrar em falência, tá? E aí, quando você tem a falência das células beta-pancreáticas, aí você tem a instalação do diabetes tipo 2, tá? Basicamente, quando a gente tem o diabetes tipo 2 instalado, aproximadamente 50% das células beta-pancreáticas já estão inviáveis, tá? Elas já estão em falência, tá? E aí, esse é o diabetes tipo 2. Essa é a fisiopatologia do diabetes tipo 2, como ele se instala, né? No caso do diabetes tipo 1 é uma coisa mais simples, tá? Vai ser uma doença autoimune, então os seus próprios anticorpos, por vários fatores ambientais, genéticos, os seus próprios anticorpos vão atacar as células beta do pâncreas, tá? Eles vão atacar as células beta do pâncreas, seus anticorpos. E aí, você tem a destruição das células beta, normalmente é a destruição total, pode ser parcial, mas normalmente é uma destruição total das células beta do pâncreas e você basicamente zera a produção de insulina, tá? E aí, no caso do diabetes tipo 1, você precisaria utilizar a insulina vinda de fora, tá? Para você ter, para você conseguir tratar, tá? No caso do diabetes tipo 2, você não tem a deficiência total de insulina, né? Vou escrever aqui, ó, diabetes tipo 1, você vai ter deficiência total de insulina, na maior parte dos casos, tá? No caso do diabetes tipo 2, você vai ter uma deficiência parcial de insulina, tá? Porque você vai ter apenas parte das células beta falidas, né? Que já estão inviáveis, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente tem essa deficiência parcial de insulina, não necessariamente a gente precisa utilizar a insulina. A gente pode utilizar outros fármacos que, por exemplo, estimulem a produção de insulina, que é o caso dos secretagogos de insulina, que é uma classe de vários medicamentos que vai basicamente estimular as células beta-pancreáticas a produzir mais insulina, tá? As que ainda não estão inviáveis. Então é um medicamento realmente bastante eficaz no tratamento da diabetes tipo 2. Porém, existem outros fármacos, como por exemplo a própria metformina, que aí ela já vai agir de outras formas, tá? Basicamente eu vou focar então agora na metformina em si, tá? Entendendo tudo isso, fica mais fácil da gente entender como que a metformina pode ser benéfica nesses casos de diabetes tipo 2, né? Então, basicamente, como que a metformina vai ajudar no diabético? A gente vai ter 3 mecanismos basicamente, tá? Primeiro mecanismo, a metformina ela vai aumentar a captação periférica de glicose, tá? Como que isso acontece? A metformina basicamente ela vai agir aumentando a atividade de AMPK e isso vai culminar num aumento da translocação de GLUT4 até a membrana celular, tá? Então aqui a gente tem a célula, né? O GLUT4 com a ação da metformina, ele vai se translocar até a membrana plasmática para fazer a captação da glicose para dentro da célula, tá? Essa translocação de GLUT4 até a membrana celular é estimulada, por exemplo, pelo exercício físico, tá? É uma forma realmente bem eficaz de aumentar a translocação de GLUT4 até a membrana celular. A metformina age diretamente aumentando essa translocação de GLUT4 até a membrana celular e melhorando a captação de glicose para dentro da célula. Esse é um dos mecanismos. A gente vai ter também, tá?
Segundo mecanismo. A diminuição da gliconeogênese hepática, tá? O que isso significa? Basicamente, o nosso fígado, ele tem processos de geração de glicose, como por exemplo, glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose, em moléculas de glicose, visando a manutenção da glicemia e o fornecimento de glicose para os tecidos, tá? Como por exemplo, durante o exercício físico a gente tem um aumento da glicogenólise, a quebra do glicogênio em glicose para ser utilizado por tecidos, como por exemplo o próprio cérebro, tá? E esse processo de gliconeogênese é nada mais do que a transformação de compostos que não são glicose em glicose, como por exemplo aminoácidos, tá? Como por exemplo o glicerol, tá? Então, a gliconeogênese nada mais é do que a transformação desses compostos que não são glicose em glicose. Quando a gente diminui essa gliconeogênese hepática, a gente diminui essa formação de glicose. E isso é benéfico para um diabético, porque ele vai conseguir manter a glicemia dele mais controlada, tá? E um terceiro mecanismo que a gente tem da metformina é a diminuição da absorção intestinal de glicose, tá? Então é outro mecanismo também que colabora para a manutenção da glicemia, diminuindo a absorção intestinal de glicose. É um dos mecanismos que pode gerar desconfortos também durante a administração da metformina, desconforto intestinal, enfim, é um dos possíveis efeitos colaterais. Então, a gente tem basicamente esses mecanismos pelos quais a metformina ajuda uma pessoa que tem o diabetes tipo 2 ou que tem condições de resistência insulínica. A resistência insulínica é um caminho até o diabetes tipo 2, tá? Então, se você tem resistência insulínica, se ela progride muito, você desenvolve diabetes tipo 2, tá? Em determinado momento. Então, a metformina ela é útil, ela auxilia nesses casos exclusivamente. Quando a gente fala de um indivíduo saudável que não tem resistência insulínica, isso aqui não vai ajudar significativamente ele, tá? E inclusive pode até mesmo atrapalhar, tá? Porque o que acontece? A metformina, ela tem também seus efeitos adversos, né? Seus efeitos colaterais que podem ser bem negativos. Então, principalmente para uma pessoa que está visando melhorar a estética do físico, que está visando melhor da sua composição corporal, a metformina ela vai agir diminuindo, por exemplo, a sinalização da via mTOR, tá? O que é isso? Quando a gente diminui a sinalização da via mTOR, a gente diminui o nosso anabolismo, basicamente, tá? Então, existem evidências que a metformina pode sim diminuir a atividade da via mTOR, diminuindo a sua hipertrofia muscular, tá? O que mais que ela pode gerar de maléfico? Por exemplo, pode gerar uma diminuição da vitamina B12, tá? Então, a longo prazo, a metformina poderia gerar uma deficiência de vitamina B12, tá? Enfim, são efeitos que você não vai querer ter, né? E considerando que você não vai ter grandes benefícios administrando metformina sem ser diabético e sem ter condições de resistência insulínica, realmente é mais maléfico do que benéfico, tá? Então, basicamente é isso. Esses são os mecanismos de ação da metformina.
Eu expliquei também como funciona, né, o diabetes tipo 2, todo o mecanismo, a fisiopatologia, e é por isso que você não deve utilizar nenhum medicamento sem o devido acompanhamento médico, sem a devida prescrição médica, porque utilizar um medicamento apenas por uma crença de que ele vai te ajudar a emagrecer, que ele vai melhorar a sua composição corporal, pode ser um tiro no pé, pode ser que ele mais prejudique do que ajude, tá certo?